Oi gente, tudo bem? Estamos aqui pro nosso primeiro vídeo, porque é um vídeo de casal. Esse é meu namorado Guilherme. Nós vamos falar sobre como identificar a pessoa certa. Vem com a gente e roda a vinheta. Casal sem limites! Don't worry, just lay it down, it's not your fault. Don't worry, it'll be alright. Don't worry, he will make your heavy light. Don't worry, this love is all. Varoas, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai falar exatamente sobre isso, sobre como nós podemos identificar quem é a pessoa certa. Isso vai dar dúvida, né, de muitos jovens e adolescentes que ficam ansiosos para namorar, ficam se perguntando, né, toda vez que vai à igreja, será que ele é a pessoa certa? Será que ela é a pessoa certa? Meu Deus do céu. Então, é sobre isso que iremos falar, então fiquem aí até o final do vídeo. Então, varoas, né, primeiramente pra gente entender, né, é algo que eu digo para a maioria dos jovens, né, que eu costumo liderar, eu costumo conversar. E eu digo assim, primeiro, antes da pessoa ser de Deus para você, primeiro lugar, ela tem que ser de Deus. Porque não adianta, né, a pessoa tentar procurar uma pessoa que não segue os mesmos conceitos. A gente vai falar aqui também um pouquinho de princípios e valores, mas não adianta a gente seguir, né, e tentar se relacionar com pessoas que não seguem a mesma fé, que não entendem o mesmo Deus, né? A mesma coisa de querer misturar um leão com peixe, né? Não faz sentido. Os dois vivem em mundos diferentes. Então é necessário que você compreenda que primeiro a pessoa ela tem que ser de Deus, tá? E quando eu digo de Deus, não é somente ser da igreja, porque tem muita gente na igreja que não é de Deus, tá? E isso aí está dentro do propósito, né? A pessoa precisa ter um propósito. Assim que você identifica que a pessoa é de Deus para a sua vida, além dela ser de Deus, uma pessoa de Deus, isso aí você vai ver com os frutos, porque a Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelos frutos que ela dá. Mas o que acontece? O propósito é algo que precisa ser alinhado. Em que sentido alinhado? Por exemplo, se eu tenho um chamado de Deus para ser uma cantora ou um pregador, tudo bem eu alinhar esses propósitos, porque essa missão que Deus nos dá vai conseguir ser conciliada. Agora, se eu tiver um chamado muito diferente, alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa. E aí, tem que ver em Deus o que ele vai achar. Se Deus te chamou para um propósito, você precisa entender se realmente Deus quer isso para sua vida. Então, pra gente identificar, então, se uma pessoa é de Deus ou não pra gente, a gente tem que ficar atento principalmente a essas duas, vamos dizer assim, subtópicos, né? Primeiramente, se a pessoa é de Deus, e depois se ela tem o mesmo propósito que você, porque às vezes você tem um propósito, né, muito pra frente, você quer ser rico, aí a pessoa não faz nada, né, pra poder melhorar. Às vezes você tem um sonho de estudar muito, né, entrar numa universidade, ou talvez ser militar, aí a pessoa não quer nada com nada, então ela não vai combinar com você. É a primeira coisa que nós devemos ficar atentos, né? Isso vai dar muito problema depois, porque vai exigir muito da pessoa, por exemplo. Você não quer estudar, você não quer trabalhar para isso, ou quer seguir esse sonho, acaba que a outra pessoa vai começar a arrastar. Isso também tem a ver com as características que você vai falar, né? Espiritual, física e emocional. Vamos continuar aqui no tópico, agora a gente vai falar sobre as características de ver qual é a pessoa certa, né? A Bíblia ela não revela muito, né, de quem seja a pessoa certa para você. A única coisa que uma das poucas coisas, aliás, que a Bíblia fala é que nós não podemos ter julgo desigual, né? Que foi isso que nós falamos para vocês ainda agora, sobre ter o mesmo propósito. Então, prosseguindo aqui, na maioria das vezes, na palavra de Deus, a gente vai identificar que quem Deus escolhe para alguém é um que a pessoa realmente admira na pessoa. Então, Deus ele não vai pegar uma pessoa, né, que não tem nada a ver com o seu tipo de pessoa. Porque a Bíblia fala que tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Então, não tem como Deus ele te dar algo que não agrade aos seus olhos. Com certeza, tá? Se você gosta de um carinha mais gordinho, né? Deus vai te dar um carinha mais gordinho. Se você gosta de um rapaz mais magrinho, Deus vai te dar um rapaz mais magrinho. Agora, né?
é difícil, muito difícil mesmo, Deus, ele dá aquilo que nós não queremos. Mas é claro, gente, sem preconceito, tá? Por favor, realmente, tem gente que gosta de um tipo de pessoa e de outro. Claro, eu tô falando aqui de características físicas, mas também a gente pode levar em conta as características emocionais e espirituais. As espirituais, gente, a gente nem precisa dizer que é lei para todo crente, tá? Todos os crentes devem orar, devem jejuar, devem ler bastante a palavra. Então, para você identificar alguém que é de Deus para você, identifique se ela tem uma espiritualidade que condiz a sua, né? Mas é claro, né? Se você também não tem uma boa espiritualidade com Deus, não queira buscar quem tem, porque senão você vai atrapalhar a vida da outra pessoa. Então, primeiro, tenha uma vida espiritual estável com Deus e procure alguém que tenha uma vida espiritual estável que condiga com a sua, né? Bom, o emocional seria também na parte da sensibilidade. Por exemplo, existem pessoas que não têm uma necessidade de ter uma pessoa que gosta de dar atenção. A gente pode até lembrar das 5... Tem gente que nem gosta, né? Pois é, das 5 linguagens do amor. Cada pessoa tem uma linguagem. Então, tem gente que ela tem uma necessidade de palavras ou de gestos e outras pessoas não. Então a gente também tem que observar isso. Por exemplo, se for uma pessoa muito sensível, uma pessoa que gosta assim de ser mais carinhosa e de repente o outro é avesso, não é que não vai dar certo, mas às vezes a pessoa sensível vai se achar muito triste porque o outro não vai conseguir dar aquilo que ela tá esperando. Porque às vezes a outra pessoa realmente é uma pessoa mais assim, mais um Shrek, entendeu? Tem que ter uma pessoa Shrek. Então tem que ter uma princesa, Fiona, uma princesa que entende que ele é assim e gosta dessa pessoa assim. Entendeu? Não, você não é Shrek. Então tem que ser alguém que consinta, né, com o seu tipo de pessoa. Bem, a gente já falamos aqui do espiritual, já falamos aqui do físico, falamos agora do emocional. E complementando mais ou menos o que a Jéssica falou já, né, sobre o espiritual. Ela falou sobre sensibilidade e tal. Mas tem outras coisas que você pode observar, exemplo, se a pessoa tem a mesma cabecinha que você tem, entendeu? Não, é claro, vocês não precisam combinar em tudo e vocês nunca vão combinar em tudo. Escutem, nunca vão, tá? Vocês nunca vão concordar em tudo. É claro, mas discordar em tudo também, isso não pode, tá? Aí é demais. A pessoa, eu gosto de bolacha, tu gosta de empinho, sei lá. Entendeu? Tem coisas que não dá pra ficar discordando em tudo, tá entendendo? Tudo a pessoa discorda, não vai ser legal pra vocês. Então, procure pessoas que têm mais ou menos a mesma ideia, a mesma categoria de pessoa que você é. Entendeu? Isso aí vale mais pra princípio e valor, né? Isso. Porque, às vezes, quando você não gosta de alguma coisa ou realmente não consegue, dá até pro outro entender. Agora, quando são coisas específicas, muito especiais e princípios e valores, realmente não tem como. Muito interessante o que a Jéssica tá falando, princípios e valores, tá? O que significaria princípio, tá? Princípio é antes de. Já tá na ideia, né? Os princípios, é o início de tudo. Então, antes, você tem que entender que antes de você namorar alguém, você tem que entender quais são também os princípios daquela pessoa. De caráter, nós podemos identificar quais são os princípios e valores daquela pessoa. O que seria valor? É um que para ela tem mais de valor. Exemplo, o que tem mais de valor? Jogar futebol ou, sei lá, ir à igreja? Ir à praia ou ir na vigília? Então você tem que entender o que aquela pessoa prioriza, porque tem uma certeza, tá? Se aquela pessoa ela não prioriza a família, se aquela pessoa não prioriza Deus, tenha certeza, ela nunca vai priorizar você. Então, eu tô falando com varões e varoas, tá? Tente identificar pessoas que têm os mesmos princípios e valores que você. O que seria princípio? É um pouco parecido com valores, tá? Também se identificaria antes de, né? Princípio, início, antes de tudo. Qual é a lei que não pode ser denigrida? E a mesma coisa eu identifico, né? Falando para vocês sobre, por exemplo, família. Antes de tudo, né? Antes de qualquer coisa, antes de ir para qualquer lugar, antes de qualquer decisão, eu tenho que priorizar de início a minha família, a Deus. Então, se a pessoa ela prioriza as coisas
realmente relevantes da vida, ou importantes, né, para você que é cristão. Tô falando com cristãos, pelo amor de Deus, você não é, se converta, meu irmão. Mas estou falando aqui com cristãos. E se você não é cristão também, né, pode ouvir essa palavra, né, quem sabe aceitar Jesus através dela. Então, tente identificar pessoas que têm os mesmos princípios e valores que vocês. Jesus, né, ele fala um pouquinho sobre isso na sua palavra. Jesus, ele sempre vai falar sobre fundamentos, sobre princípios, como, por exemplo, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E eu já venho aqui levantando um gancho, né? Quem é o nosso próximo? Né? O próximo é aquele que está mais próximo de nós, eu costumo dizer isso, né? Então, quem é que está aí mais próximo de você agora? É quem? É a sua família? Então, é o seu próximo. Quem é? É Deus. Deus ele é o seu próximo, ele está próximo a você. Então, o seu próximo é aquele que está próximo de ti. Não se esqueça disso. Então, caráter, princípios e valores, tá aí, identifique. Então, gente, para identificar essa pessoa, a gente também precisa primeiro ver, depois de observar se você gosta do jeito que ela é. Por exemplo, como a gente falou, da física, emocional e espiritual, você vai observar se ela, depois disso tudo, se ela pratica a palavra, porque não adianta ela ser, né, falar que é, mas não é. Então você vai verificar se essa pessoa, ela pratica a palavra. Então, pessoal, fiquem de olho, né, nessas dicas que nós demos a vocês e as ponham em prática, que isso é muito importante, porque tem diversas pessoas hoje em dia dando muito errado no namoro. Eu quero dizer algo, tá? Nós faremos novos vídeos aqui é sobre isso que queríamos falar com vocês e as põe em prática, porque nós faremos novos vídeos aqui, mas é importante nós sabermos que namoro é uma coisa muito séria, né? E nós falaremos sobre isso mais pra frente, e que namoro é pra casar. Então não chega a ser um casamento, mas o namoro também é muito importante. Ele deve ser muito bem elaborado, muito bem respeitado. E eu acho que o principal aqui, que nós não falamos, é porque o melhor vinho Jesus sempre deixa para o final. Mas eu vou falar agora com vocês. Sejam guiados pelo Espírito Santo. Porque se não houver Espírito Santo, não vai ter nada. Então sejam guiados pelo Espírito Santo e Deus fará você identificar a pessoa certa. Só isso que eu queria dizer. Você pode esquecer tudo que nós falamos aqui, mas não pode esquecer desse principal, tá? Não esqueça do Espírito Santo não, senão nada que falamos vai dar certo. Então, aqui estão nossas dicas, né? Depois a gente conta a história de como que a gente se conheceu. Tem muitos vídeos pela frente. Então fiquem de olho aí, que eu acho que é uma boa ideia essa... Como que se diz? Um novo programa? Série? Nossa fase, série de vídeos que nós faremos sobre Casal Sem Limite. Valeu, tchau, paz.